Shalom, queridos. Que bom estar novamente falando com vocês. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que visite sua casa nesta célula, que nós estamos intitulando essa live como uma célula em casa, Shalom em casa. E eu peço ao Espírito Santo que possa tocar na sua vida e ir de encontro com a sua necessidade nesse dia. Quero orar contigo. Pai de amor, nós te damos graças, meu Deus. Sabemos que esse é o dia que o Senhor criou e creio que nele nós vamos prosperar abundantemente. Jesus, eu te peço que tenha liberdade, através do teu Espírito Santo, de entrar por estas portas, de entrar nesta casa e infinitamente mais entrar no coração de cada uma dessas pessoas que fazem parte desta família. Convença-os, Espírito Santo, de todas as coisas, e que eles possam ser profundamente visitados pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós já te louvamos por esta bênção. Amém. Eu gostaria de falar hoje, compartilhar com você sobre viagem e sobre bagagem. Eu fiquei pensando por esses dias, eu e o apóstolo costumamos assistir um programa chamado Aeroportos. Então conta-se a história de várias pessoas que estão viajando e que carregam em suas bagagens muitas coisas. Claro que eles estão ali procurando, nesse programa completamente voltado a narcóticos, a achar drogas nessas bagagens, mas tem muitas histórias interessantes em que os agentes federais, eles abrem a bagagem das pessoas e encontram coisas assim muito inusitadas. Coisas que jamais você imaginaria que a pessoa levaria dentro de uma mala. Além de roupas, sapatos, objetos estranhos, todo nível de objeto que você imaginar tem dentro dessas bagagens. As pessoas costumam levar comida, carnes, linguiças, queijos, bebidas e muitas outras coisas, garrafadas. E as pessoas levam coisas assim muito loucas dentro das suas bagagens. E quando se pergunta a elas, por que você está levando isso? Aí elas falam, porque eu estou indo para um outro país. E se eu não gostar da comida de lá? Se eu não gostar de tal coisa de lá? Então eu já estou levando a minha própria comida. E claro que eles são barrados, não é permitido entrar com comida ou bebida que não seja legalizado pela parte sanitária. Então, muitas vezes não pode entrar nada de comida e bebida. E eu fiquei me imaginando, através dessa live aqui, como que eu ia passar isso para você. As pessoas, quando vão viajar, pega as suas bagagens e coloca muita coisa, muita coisa. Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, são as minhas malas para a viagem. Por quê? Não sei se eu sou muito precavida, não sei se essa é a palavra, ou se é essa a disposição da minha vida. Mas eu me preocupo com tudo. Ainda mais se eu for em um lugar onde eu não conheço, como que é o clima, temperatura, N situações. Então, eu quero colocar dentro daquela bagagem muitas coisas. E aí, o Darcy olha para mim e fala, Lu, é muita coisa que você está levando nessa bagagem. É muita coisa que você está levando nessa mala. E aí eu fico irritada com aquilo, porque eu não tenho certeza se eu posso levar tudo aquilo, se é normal, natural, eu colocar tanta coisa dentro de uma mala. E aí qual é a minha surpresa? Levo essa mala abarruntada e muitas vezes tem que pagar até sobre o peso que ela está carregando, tem que pagar uma taxa por causa do peso. E qual é a minha surpresa? Quando eu chego no destino e que eu não vou usar nem um terço daquilo que eu coloquei dentro daquela bagagem. E o pior é que quando você chega num lugar diferente, você quer comprar alguma coisa e trazer de volta. Isso significa o quê? Que a minha bagagem já está tão lotada de coisas que não comporta mais. E algumas vezes a gente tem que comprar uma bagagem a mais para colocar aquelas coisas que nós compramos naquele devido lugar e trazer de volta para casa. Aí eu gostaria de te perguntar, quando você vai viajar, como é a sua bagagem? O que você leva dentro da sua bagagem? Você é como eu, que leva muita coisa e acaba não usando tudo aquilo. E aí é maior transtorno. Por quê? Quando você chega no aeroporto e que você sai arrastando ou então carregando aquela mala, que às vezes muitas coisas não vão lá no check-in onde você faz e despacha aquela bagagem. Algumas bagagens nós levamos na mão.
E algumas vezes temos que ficar 2, 3 horas dentro de um aeroporto carregando aquele peso. Aí eu só imagino a cara do apóstolo, eu contando isso, ele falando, não te avisei que não era para você carregar tanta coisa? E assim vai. Aí a minha pergunta é para você, quando você arruma a bagagem da sua viagem, como que você faz? Você é como eu e como muitas pessoas que carregam muita coisa na bagagem ou não? Você é conhecido como quem carrega bagagem demais? E o que eu quero dizer com isso? A nossa vida é muito parecida com uma viagem. Nós estamos nesta terra e nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui numa viagem. E aí, esse tempo que nós vivemos na terra, não sei quantos anos você tem, não sei quanto tempo você vai viver, não sei nem quanto tempo eu vou viver nessa terra, mas eu já tenho 50 anos. E eu fico imaginando nessa trajetória, nessa viagem toda, nesse trajeto desta viagem, como foi a minha viagem nesta vida até o dia de hoje. E eu começo a analisar quantas bagagens eu carreguei que não precisava ter carregado. E o peso foi muito grande, o peso foi inapropriado. Se eu tivesse me desvencilhado de alguns pesos, de algumas bagagens, eu acredito que eu teria chegado hoje com os meus 50 anos bem melhor do que eu estou hoje. E aí eu quero te perguntar como que tem sido a viagem da sua vida. Se nós passarmos por esta viagem carregando muita bagagem, nós não vamos aproveitar a temporada que nós teremos nessa terra. Então eu peço que você comece a refletir na sua vida, como uma viagem nessa terra. Como é que você tem passado? Você tem carregado muita coisa? Como que você tem passado? Por quê? Desde o dia que nós nascemos, nós carregamos bagagem desde o dia que nós nascemos até o dia que nós vamos morrer. Nós vamos carregar uma bagagem nessa terra e nessa vida. Por exemplo, na manhã, quando nós acordamos, analisa quanta bagagem você carrega do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Como que é esta bagagem? Eu anotei aqui e eu quero compartilhar com você. Pensa comigo. Você acorda pela manhã. Imagina você pegando uma sacola de fadiga. Você pendura a bolsa da aflição no outro braço. Pega uma valise de culpa, um saco de desgostos e uma mochila de dúvidas. Imagina quanto peso você carregou durante todo esse dia. Aí tem pessoas que costumam dizer assim, o meu dia foi tenebroso, o meu dia foi horrível, o meu dia hoje não prestou, eu acordei com o pé esquerdo. Por que é que as pessoas, eu vou me colocar também nessa condição, por que é que nós fazemos isso? Acordamos pela manhã e já nos deparamos com uma situação que aconteceu de repente em 15 minutos ou meia hora, uma situação chata, desagradável aconteceu e nós fazemos daquela situação uma bagagem tão pesada para o dia inteiro e carregamos durante todo o nosso dia essa consequência desse peso durante o dia inteiro. E é horrível isso. Estragamos o nosso dia carregando, sim, a sacola da fadiga, a bolsa da aflição, a valise da culpa, o saco do desgosto e a mochila das dúvidas. Carregamos o dia inteiro uma situação como essa. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que acordou pela manhã e antes de você, como marido, sair, você pergunta para sua esposa, escuta, você não fez a minha marmita? Porque tem algumas pessoas que ainda fazem marmita. E a esposa, de repente, esqueceu na noite anterior. Pronto, já foi um motivo de briga. Aí teve essa discussão pela manhã e esse homem sai então chateado e essa esposa fica muito triste porque houve essa briga. E aí o dia inteiro os dois permanecem com esse peso, com essa fadiga toda, com essa chateação. Por quê? Ficaram magoados com a situação que aconteceu pela manhã. E à noite, imagina, a esposa o dia inteiro imaginando como é que esse marido vai chegar à noite? Vai continuar essa briga porque eu esqueci de fazer essa marmita? Esse homem pensa, será que ela fez janta para poder fazer a marmita para o dia seguinte? E isso tudo são bagagens que nós carregamos durante todo o dia. Eu gostaria de compartilhar com você uma situação, uma bagagem que eu carreguei durante muitos anos. A maioria dos maridos,
Isso na grande maioria. Claro que tem as suas exceções. A maioria dos maridos, eles não lembram de datas. Datas como aniversário de casamento, aniversário da esposa, aniversário de filho, aniversário da sogra, aniversário de discípulo e assim por diante. A maioria dos homens não costumam lembrar. E eu cobrava muito do Darcy isso de lembrar pelo menos do nosso aniversário de casamento. Então, durante uns 15 anos, eu carreguei essa mala de um lado e do outro, da tristeza e da fadiga, da chateação, dele nunca lembrar do nosso aniversário de casamento. Até que chegou uma época, não sei se foi a maturidade ou a idade, não sei. Eu só sei que eu decidi não criar mais uma tempestade num copo d'água. E de repente, para você que está me ouvindo, fala: não, não é uma tempestade num copo d'água. Isso é muito importante para mim. Era para mim também. Só que eu me esquecia de todos os outros dias que o meu marido, do nada, aparecia com o chocolate que eu mais gostava, ou de repente já aparecia com uma flor que eu gostava muito. Então, naquele dia do aniversário de casamento, era como se eu anulasse o ano inteiro de muito carinho, de muita proteção, de muita alegria que ele me proporcionava. E aquele dia que era o aniversário do casamento, que era para ser aquele dia maravilhoso, então se tornava o dia da briga. E chegou anos que eu já até meio que torcia para que não lembrasse mesmo, para que eu pudesse brigar e falar e apresentar o meu presente meia-noite. Foram muitos anos, tá? Estou confessando diante de você que foram muitos anos que eu comprava o presente dele e quando dava meia-noite, que já é 11h55 da noite, 23h55 da noite, então era o momento que eu entregava o presente para ele e dizia assim: então, hoje foi o nosso aniversário de casamento. Então, isso é horrível. Sabe o que é isso? Bagagem inapropriada. Eu carreguei essa bagagem durante muito tempo. E quando nós mudamos para esta casa, o primeiro ano que nós mudamos para cá, eu avisei meus filhos, falei: olha, tal dia dessa semana, se eu não me engano foi numa quarta-feira, vai ser o nosso aniversário de casamento. E eu vou preparar um jantar todo especial para o seu pai, para nós, como família. E Aline e Sidney, vocês vêm para cá, porque vai ser esse jantar todo especial. E naquele dia, o Darcy saiu pela manhã, para variar, foi para a igreja, e estava em época de construção, estava mexendo em alguma coisa, não me lembro se era na chácara ou na igreja. E ele, então, passou o dia inteiro trabalhando na terra, no cimento, e ele passou o dia todo ali. E no final do dia, nisso, eu preparei, eu coloquei a melhor toalha, assim como ele gosta, a melhor toalha, a melhor louça, os melhores talheres, as melhores taças. Preparei uma mesa muito linda, preparei uma comida muito gostosa, uma das que ele prefere. Preparei tudo, a Aline e Sidney chegaram, o Paulinho já estava em casa, e aquela expectativa toda. E quando a Aline chegou, ela perguntou: mãe, cadê o pai? Falei: então ele está na igreja ainda. Meu Deus, será que o pai esqueceu? E eu, dentro da minha cabeça, hoje eu imaginando, né? Eu não queria carregar mais aquela bagagem de mágoa, de angústia, de tristeza, porque o meu marido não tinha lembrado do nosso aniversário de casamento. E do nada, ele passou na casa do pastor Sinésio e da pastora Maria. E quando ele passou por lá para entregar alguma coisa, a pastora Maria olhou para ele e disse: apóstolo, o senhor ainda está aqui? Hoje é seu aniversário de casamento e a apóstola preparou algo para o senhor. Ele entrou em desespero, mas era quase 8 horas da noite e não tinha mais aonde comprar um presente para mim ou comprar flores para mim. Então, ele passou no supermercado mais próximo que tinha de casa, no Extra, e quando ele entrou ali, ele achou que ele ia achar uma orquídea muito linda, que é uma das flores que eu mais gosto, e comprar uma orquídea e me trazer de presente. Mas as orquídeas estavam horríveis. E as demais flores também estavam murchas. E o que ele achou naquele supermercado? Um antulho. Então ele comprou um antulho e trouxe. E quando ele chegou, eu estava muito bem arrumada, a mesa posta, os filhos todos lindos. E ele então subiu a escada da nossa sala,
todo cheio de terra. E ele me ofereceu o antulho como presente do dia do nosso casamento. Eu fiquei imaginando se fosse anos anteriores. Tinha pego aquele antulho e jogado janela fora, mas eu recebi o antulho das mãos dele e decidi, a partir daquele dia, não trazer mais o peso dessa responsabilidade sobre ele, porque não sei se ele não tem essa obrigação ou não sei exatamente explicar o que seja, mas eu decidi não carregar mais essa bagagem e todos os anos brigar por causa do nosso aniversário de casamento. Eu te contei essa história porque eu quero que você entenda que tipos de bagagem nós carregamos e que faz da nossa viagem nessa vida e nessa terra uma viagem angustiante, porque não tem nada pior do que você separar dias de férias e você ir para uma viagem e aquela viagem ser frustrante. E a nossa vida nessa terra ela não passa de uma viagem, nós estamos aqui numa viagem. E esse percurso ele tem que ser muito bom, ele tem que ser o melhor possível. Nós temos que aproveitar o melhor dos nossos dias nesta terra. Não adianta depois, debruçada no caixão, imaginar, perdi tantos dias, eu poderia ter aproveitado mais tempo com meu marido, com meu filho, com a minha mulher, com meus amigos, com a minha mãe, com meu pai. Por quê? Porque deu maior vazão a uma bagagem inapropriada. O meu conselho para você é: alivia a sua carga. E no livro de Mateus 11, 28, o próprio Jesus, conhecendo o ser humano, e que ele é perito, né? O ser humano ele é perito em carregar bagagens. E carregar uma bagagem pesada, inapropriada para ele, Jesus já sabia disso. Então ele disse assim: vinde a mim, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se fosse na minha linguagem de hoje, Jesus falaria assim para você: ei, essa bagagem aí tá pesada demais? Ei, tira essa sacola da angústia, tira esse peso, essa mochila das dúvidas, tira essa valise da culpa da sua mão, entrega aqui tudo para mim, que eu vou aliviar isso para você. Você não precisa carregar todo esse peso mais. E Jesus, nos conhecendo, ele nos faz essa proposta: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus quer fazer todos os dias é nos tirar o peso, esse peso que não é para que nós queiramos carregá-lo, não precisa. Só que para isso nós temos que tomar decisões radicais em nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia que nós damos poder àquilo que nós pensamos, àquilo que nós falamos e àquilo que nós sentimos. Jesus já sabia disso. Então, o que nós fazemos? Acordamos pela manhã com uma situação, saímos de repente para trabalhar e uma fechada no trânsito já nos deixa tão irritados, tão irritados. E quantas pessoas soltam palavrões ali por causa de uma fechada no trânsito e começa a xingar, esbravejar, e ali já estragou o seu dia. Ou quando, de repente, você ouviu algo que você não gostou e você guarda dentro de si e você começa a pensar o dia inteiro sobre aquela frase que você ouviu daquela pessoa e que você não gostou. Aquilo desce para o seu coração e além de você pensar o dia todo, aquilo se torna um sentimento dentro de você e aí vem aquele peso sobre a sua alma. E aí Jesus continua te falando: você não precisa carregar isso. Eu estou aqui para aliviar o peso. E Jesus te convida a aliviar esse peso. E aí, eu gostaria de ler com você o Salmo 23. Se você não está com a sua Bíblia aí próximo de você, escute o que a Bíblia diz. Claro que eu sei de cor e salteado, mas eu quero compartilhar com você. Diz aqui no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você lê essa passagem, o que ela faz você sentir? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem versões que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta.
Quanto mais bagagem você carrega, mais necessidade você tem de acumular mais coisas. Não sei se você já assistiu um programa chamado Acumuladores. Os acumuladores são pessoas que têm uma doença na alma e que ele tem necessidade de guardar coisas, acumular coisas, acumular. Quanto mais ele acumula, mais ele se sente bem. Então, assim é a bagagem da nossa vida. Quanto mais bagagem acumula, mais necessidade tem de acumular. E o Senhor está dizendo aqui, o Senhor é o meu pastor, Deus está nos falando que Ele é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Alivia a sua bagagem. Tira esse peso dos seus ombros, das suas costas. Tira essa mochila de peso das suas costas. Tira essa bolsa, tira essa mala da sua mão que você carrega há tanto tempo para você aproveitar a viagem que nós estamos passando nessa terra. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, percebe como é forte essa palavra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é muito forte. Primeiro ele fala que mesmo se eu estiver no leito de morte, a pessoa sabe que Deus está ali com ela. E que mesmo que ela passar pela morte, ela não tem que temer a nada, porque o Senhor está com ela. Será que você que está me ouvindo e me assistindo tem coragem de dizer isso? Que o Senhor está com você, que você vai ficar tão tranquilo na presença de Deus? Só pode ficar tranquilo aquele que abre mão do peso que carrega. Ninguém mais pode ser tranquilo a não ser aquele que se libera do peso que carrega. Talvez você esteja me assistindo e está exatamente passando pelo leito de morte. Hoje você pode achar segurança em Deus. E eu te desafio a falar isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. No leito de morte, falar uma coisa dessa é abrir mão de toda a bagagem. Porque é que as pessoas têm medo. Só tem medo quem deve alguma coisa para alguém. Só tem medo quem carrega bagagem inapropriada. Como lá aqueles aeroportos. Por que que alguns agentes, eles estudam o perfil das pessoas e o comportamento das pessoas? E quando eles olham numa fila que vai passar por um scanner, uma fila que vai passar pelo check-in, pessoas que estão extremamente nervosas, elas estão com medo, elas estão apavoradas. E eles detectam isso no comportamento da pessoa. Então aquela pessoa é retirada daquela fila e ali aquela pessoa vai ser levada para ser vistoriada. Só tem medo quem deve alguma coisa. Quando eu entendi isso, eu pensei comigo, eu não preciso carregar. Eu sei que eu ainda tenho, eu confesso para você, eu ainda carrego algumas bagagens. E me preparando ontem à noite para fazer essa live para você, eu comecei a achar bagagens inapropriadas. E eu pensei, eu não preciso. Por que eu carrego isso aqui ainda? E eu tive uma decisão comigo mesma. E daqui a pouco eu compartilho com você. Porque você precisa também aliviar a sua bagagem. Você não precisa carregar isso. Aí ele continua dizendo, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Imagina você ter inúmeros inimigos, porque o nosso maior inimigo, né, somos nós mesmos. Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Muitas vezes arquitetamos coisas contra nós mesmos. Mas nós temos outros inimigos espirituais, que é Satanás e seus demônios. E temos os inimigos que estão ao nosso derredor, que são aqueles que são usados pelo diabo para nos afrontar e para nos confrontar muitas vezes. Aí, aqui está escrito, preparas uma mesa
Você se assentar numa mesa para comer, para se deliciar, na presença dos inimigos, está tranquilo? Somente para quem não carrega bagagem inapropriada. Porque não tem como. Quando as pessoas estão desesperadas, quando as pessoas estão afligidas no seu espírito, a tendência é não comer, né? Alguns passam horas que não conseguem comer e outros têm um outro distúrbio. Outros comem compulsivamente porque estão desesperados. Mas aqui não, nós estamos falando, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Está dizendo aqui de você ter liberdade, mesmo diante de uma situação, de uma adversidade terrível que você está passando. Você se assenta a esta mesa que Deus te preparou e você descansa no Senhor através desta comida que Ele preparou para você. Aí continua dizendo, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe quem? Aqui está falando certamente, está afirmando, vai acontecer. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Para quem? Para quem não tem bagagem inapropriada. Para quem não tem um peso de culpa, de remorso. As pessoas preferem carregar a bagagem chamada culpa e remorso do que pegar um que é leve, que é o arrependimento. Percebe a diferença? Culpa e remorso é uma bagagem inapropriada. Arrependimento é a bagagem certa. E aí, só quem vai viver bondade e misericórdia da parte de Deus, e que essas duas coisas que são maravilhosas para a nossa vida, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, está dizendo aqui, me seguirão todos os dias. Eu não vou precisar buscar bondade, eu não vou precisar buscar desesperadamente a misericórdia, porque está dizendo aqui, quem não tem esta bagagem, essas duas coisas seguirão todos os dias da sua vida. Ainda mais, está dizendo, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que significa esses longos dias? Serão tanto tempo que você vai viver nessa terra, com esta viagem que você pode escolher, se a sua viagem ela vai ser maravilhosa nessa terra, e também para a eternidade. Porque quem vive uma vida de bagagem própria nesta terra, terá uma eternidade excelente. Mas quem viver nessa terra uma viagem constrangedora, uma viagem desagradável, porque carrega demais bagagem, e quem está com as mãos lotadas não consegue abrir os braços para receber o melhor de Deus. Então, o meu convite para você hoje é, larga esta bagagem, entrega ela para Jesus, porque Ele continua dizendo o seguinte, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse Salmo 23, ele está escrito em quadros, claro que está na Bíblia, obviamente, mas ele está escrito nos quadros, dentro das casas das pessoas. Às vezes eles estão escritos numa plataforma, num navio. Às vezes eles estão escritos, alguns escritórios são colocados essa passagem de Salmo 23, em hospitais, em paredes de presídio, as pessoas escrevem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Essa escrita, ela traz alívio para a sua alma. Se você pegar essa palavra de Salmo 23, claro, Mateus 11, 28, e somente essa aqui, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, se você pegar apenas esta passagem, você vai sentir a necessidade de você mesmo abrir mão do peso e da bagagem que você está carregando. Não convém, você não precisa. E aí? De repente você olha ao seu redor e vê pessoas precisando de tanta ajuda, e você até tem vontade de ajudar essas pessoas. Mas como é que você pode ajudar alguém
Se um ombro está ocupado, o outro ombro está ocupado, tem uma mochila desse lado, tem uma bolsa desse lado, tem uma valise desse lado, tem um saco desse lado, e ainda com o seu dedinho mindinho aí, você ainda puxa uma mala pesada. Como é que você está tão sobrecarregado e vai poder ajudar uma pessoa que precisa de ajuda desesperadamente? Não tem como. E só ter a vontade não vai ter como alcançar a vida daquela pessoa que precisa de ajuda. Acho que chegou a hora de você colocar em prática Mateus 11, 28 e pôr em prática também o Salmo 23. E você se deliciar naquilo que Deus tem para a sua vida, para esta viagem maravilhosa chamada vida que nós temos aqui nessa terra. Aí a pergunta é, por que você não tenta viajar sem bagagem? Se eu tivesse ouvido o conselho do meu marido algumas vezes, na hora de arrumar uma bagagem, nós não teríamos passado por tantos transtornos. E olhar depois num quarto de hotel, quando você desmonta aquela mala toda para guardar tudo aquilo, você fala, não vou usar nem um terço disso aqui. Teríamos aproveitado tanto tempo mais, porque demora-se tempo para fazer a mala e demora tempo para desmanchar a mala. E assim por diante. Então, por que você não tenta viajar sem essa bagagem toda? É o convite de Jesus para você. Passa por esta viagem, que se chama vida, mais confortavelmente possível. Porque a viagem por si só ela já tem os seus transtornos. Assim como a nossa vida já tem os transtornos que estão ao nosso derredor, vamos dizer assim. Mas criar um transtorno dentro de si nessa viagem não vale a pena. E o que é viajar sem esta bagagem? Significa confiar em Deus totalmente. E eu fico imaginando Jesus pensando, eu já ofereci para eles que eles podem me entregar toda essa bagagem pesada, por que eles não entregam? Eu fico imaginando o que Jesus pensa ao nosso respeito. Por que não entrega logo? E aí eu e você continuamos muitas vezes com excesso de peso na nossa vida toda. E sabe o que é pior? Esse excesso de bagagem que nós carregamos não é transtorno somente para nós. Se fosse só um transtorno pessoal, o problema é seu, o problema é meu, que queremos carregar esse peso. Mas nós trazemos esse excesso de peso para quem? Trazemos esse excesso de peso para os nossos relacionamentos também. Nós pegamos esse excesso de peso e colocamos sobre o nosso cônjuge. Imagina, entrando num casamento, aí imagina ali, a noiva está entrando por aquela igreja e pensando, nunca mais eu vou sofrer. Nunca mais eu vou precisar passar por transtornos. Nunca mais eu vou ser triste. Ah, porque eu estou casando com esse homem maravilhoso. Esse homem vai me proporcionar alegria, felicidade. Esse homem vai me libertar. E aí logo em seguida entra o noivo. Aí esse homem pensa, puxa vida, como que vai ser agora esse casamento? Eu tenho tantas coisas na minha cabeça, eu tenho tanta responsabilidade e eu vou ter que carregar mais esse fardo. É a preocupação de muitos homens quando entram num casamento. E ele olha para aquela noiva, ambos já entram pela igreja, por aquele corredor, cada um com seu pensamento diferente, e naquela caminhada daquele corredor, coloca uma bolsa do lado, coloca uma mochila do outro, pega uma valise aqui, pega um saco aqui e chegam no altar. E aí escuta todas aquelas palavras maravilhosas sobre um casamento. E aí o pastor diz, pode beijar a esposa, pode abraçar. E as mãos já estão tão ocupadas, antes mesmo de serem liberados daquele altar. E aí vem para dentro de uma casa, ambos com tantas bagagens, entraram já num casamento cheio de bagagens. E aí ambos colocam os seus pesos, as suas bagagens, um em cima do outro.
E aí começa a culpa, começa a solidão, começa o desprezo e começa tantos outros sintomas, vamos dizer assim, que aparecem no decorrer do casamento. Há iras, insegurança, desapontamentos, tristezas, mágoas, todos esses pesos, um é colocado sobre o outro. Aí vem os filhos, aí ambos pegam o peso disso, porque um começa a falar, porque a sua mãe, ela é assim, 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 e começa a jogar o peso dele sobre o filho. Aí a mãe vem, porque o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, o seu pai é aquilo outro, e ambos lançam sobre os seus filhos os seus pesos e as suas bagagens inapropriadas. E essas crianças começam a crescer e se tornam adolescentes frustrados. Muitos deles já odeiam o casamento na sua tenra infância e na sua tenra adolescência. Já começam a olhar o casamento como a pior coisa que poderia vir sobre a sua vida. E ali tantos transtornos, tantos distúrbios começam a se manifestar naquela família, na vida daquelas crianças, na vida daqueles jovens, até chegar à sua idade adulta. E muitos são frustrados na sua existência. E aí, como pais, nós temos que avaliar, nós estamos estragando a viagem chamada vida dos nossos filhos? Nós estamos estragando a viagem deles? Nós temos que pensar sobre isso. Será que não chegou a hora de nós fazermos aquilo que Jesus disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos de nós, crentes de muitos anos, pensamos que esse versículo aqui é somente para quem não conhece Jesus e para quem vai aceitar Jesus, porque ele está cheio de pecados. Bagagem inapropriada, com certeza. Mas nos esquecemos que ao longo da nossa viagem chamada vida, por mais que sejamos crentes uma vida toda, nós crentes temos a tendência a carregar muito fardo que não nos pertence. E uma vez que nós sabemos que Jesus já disse, entrega para mim, ei, me dá aqui o seu fardo, o seu peso. Entrega tudo isso para mim, que eu vou te aliviar. Eu te convido agora a refletir sobre esta palavra. E aí mesmo, sentado nesse sofá, nessa cadeira, ou no tapete, eu não sei onde você está, ou na sua cama, eu não sei aonde vocês estão, a refletir. Será que você teria coragem de dizer para o seu cônjuge, amor, olha, a minha bagagem está muito inapropriada. Eu tenho muita mágoa, eu tenho muita tristeza, eu tenho muito rancor. Não sei o que você tem, qual é a sua bagagem. Mas se você tivesse coragem de contar para o seu cônjuge, ou de você que é filho contar para os seus pais, a bagagem que você não precisa carregar, reconhecer primeiro que você está carregando, sente o peso que isso tem trazido para você, é muito peso inapropriado. É muita bagagem inapropriada. Eu te convido a reconhecer que está muito peso sobre você e lançar tudo isso agora sobre Jesus. Entrega para Ele, porque nós vamos orar. Foi o que eu fiz ontem à noite. Era por volta de 00:30, eu estava lançando os meus fardos e os meus pesos diante de Jesus. Não adianta eu querer jogar o meu peso e o meu fardo no meu marido, nos meus filhos. Eles não têm que carregar nada. Eu que tenho que pegar tudo aquilo que me pesa e que é inapropriado e lançar sobre Jesus. E Jesus pode tirar o fardo e o peso sobre nós. Não o nosso cônjuge, não os nossos filhos. Então eu te convido agora a fazer isso. Falar, Jesus, retira de mim, eu te entrego tudo. Eu te entrego, Senhor. Dê nome à bolsa da culpa. Dê nome ao saco do desprezo. Dê nome à mochila da culpa. Dê nome à mala do desrespeito. Dê nome à sua bagagem. E fala para Jesus, aqui está tudo, Senhor. Eu lanço toda essa bagagem, porque eu quero viver uma vida nesta viagem chamada terra.
Eu quero viver aquilo que Deus preparou para mim e para minha família. Então, isso é o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. E eu quero orar agora contigo. Faça desta oração um impulso para que você possa fazer a sua oração também. Não precisa falar as minhas palavras, não. Faça as suas palavras. Se reúna com a sua família. Se você acha que você ainda não tem essa liberalidade de fazer isso do lado da sua família agora, você pode ir para o seu quarto, para o seu banheiro, para a sua cozinha. Eu não sei como é dentro da sua casa. Mas se for necessário você sair, que saia e faça a sua oração. Mas não deixa que esse tempo passe sem que você se alivie desse peso e desse fardo. Amém? Pai de amor, eu te dou graças, porque a tua palavra é vida em abundância. Jesus, tu disseste que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas tu vieste nesta terra para nos trazer vida, e não foi simplesmente vida, foi uma vida abundante. O Senhor disse que haveria dias difíceis, que haveria dias terríveis nessa terra. O Senhor não nos mentiu a respeito disso. Mas o mundo ao nosso redor pode estar o caos. Mas nós que entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, o Senhor nos garantiu que nós teríamos vida abundante. Porque a vida abundante não depende daquilo que está ao nosso derredor, Pai. Eu já compreendi isso. A vida abundante, ela se manifesta através daquilo que eu tenho dentro de mim, que é o Teu Espírito Santo, vivendo abundantemente dentro de mim. Senhor, por isso, eu ontem à noite coloquei sobre Ti toda a minha bagagem inapropriada. Eu coloquei sobre Ti, Senhor, o meu fardo, tudo aquilo que estava sobrecarregando a minha alma, a minha vida nesta terra. E agora eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor convença cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Convença, Espírito Santo, quais são as bagagens inapropriadas que cada um deles tem carregado e que eles não precisam carregar mais isso. O Senhor já os convidou. Ei, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos trarei conforto, eu alivio toda a sua vida. Jesus, convence-os de todas as coisas, meu Deus, e que eles possam, através desta palavra, abrir mão dessas bagagens tão pesadas e ter uma vida abundante, esta que o Senhor mesmo, o mesmo que disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tu és o mesmo que disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Obrigada, Yeshua, porque a sua palavra, ela é vida para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. E através desta palavra, Senhor, a tua paz reina sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, porque eu consigo enxergar pelos olhos da fé as pessoas sendo livres desses fardos inapropriados. Obrigada, Jesus. Queridos, muito obrigada por você me permitir entrar dentro da sua casa mais uma vez. E eu peço ao Espírito Santo que eu não só entre na sua casa, mas que ele tenha o poder de entrar na sua alma e fazer aquilo que for necessário, para que você tenha uma viagem com experiências miraculosas e abençoadoras nesta terra. Jesus diz para você, solta o fardo, porque eu que carrego isso. Um beijo, amo vocês. Fiquem na paz.